Olá, bom dia! Sexta-feira, 22 de abril. Eu sou o Duda Ventura e com o Diogo Oliveira. Vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast só com notícias internacionais. Um relatório obtido por jornais internacionais mostra que até maio desse ano, só 17% dos mortos em Gaza eram membros de grupos armados como Hamas e a Jihad Islâmica. Os outros 83% dos mortos, ou seja, mais de 40 mil pessoas, eram civis. Especialistas dizem que essa proporção é raríssima em conflitos. Desde o ataque do Hamas em outubro de 2023, a resposta militar israelense já matou mais de 61 mil palestinos. Nessa semana, o grupo terrorista concordou com a proposta de cessar-fogo elaborada pelo Egito e pelo Catar, mas que ainda não teve resposta de Israel. Ele prevê uma trégua de 60 dias e a libertação de metade dos reféns restantes em troca de prisioneiros palestinos. O premier Benjamin Netanyahu afirmou que continuará a ofensiva na faixa de Gaza, mesmo que cheguem a um acordo. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Trump a cortar quase 800 milhões de dólares em pesquisas médicas ligadas a iniciativas de diversidade, revertendo uma decisão que tinha barrado os cortes por discriminação no país. Esse número se soma a outros cortes americanos. Desde janeiro, já foram eliminados no país mais de 10 bilhões de dólares em financiamentos de projetos sobre temas como mudanças climáticas, Alzheimer e câncer. Ainda sobre os Estados Unidos, Uganda confirmou um apoio para receber imigrantes em situação irregular que não conseguiram asilo em território americano. A decisão veio um dia depois do próprio governo ugandês negar a existência do pacto, que faz parte da política anti-imigração do presidente Donald Trump para acelerar deportações, inclusive para países que não sejam os de origem dos imigrantes. Segundo autoridades, o acordo será temporário e não inclui menores desacompanhados e nem pessoas com antecedentes criminais. Uganda já abriga a maior população de refugiados da África. São quase 2 milhões de pessoas. Washington também negocia acordos semelhantes com outros países da região, como Ruanda e o Sudão do Sul. E a Agência de Saúde dos Estados Unidos emitiu um alerta para a presença de material radioativo em camarões importados da Indonésia. Testes detectaram traços de Césio-137 em lotes de empresas como Walmart. A agência suspendeu temporariamente a entrada desse produto no país e determinou o recolhimento preventivo, mas afirmou que nenhum lote contaminado chegou às prateleiras. O Césio-137 é usado em equipamentos médicos e industriais e pode causar grandes danos à saúde em caso de exposição prolongada. Vocês talvez se lembrem de um acidente que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, em 1987, com o mesmo componente. Na época, várias pessoas entraram em contato com a substância em um aparelho de radioterapia, o que resultou em uma das maiores tragédias radioativas do mundo. 4 brasileiros morreram e centenas foram afetados. Um ônibus superlotado que transportava afegãos deportados do Irã sofreu um grave acidente no norte do Afeganistão e deixou ao menos 79 mortos, incluindo 17 crianças. O veículo bateu num caminhão e numa moto e pegou fogo em seguida. O caso chama atenção porque o Irã vem promovendo deportações em massa de afegãos que vivem no país sem documentação, depois de milhares chegarem ao país fugindo do regime do Talibã. Espera um pouquinho aí que eu já volto com mais notícias. Olá, ouvintes do 180, você já me conhece, eu sou Danilo Rocha Lima e passo aqui rapidinho para deixar um recado. Olha, precisamos de vocês, precisamos de anunciantes para mantermos o nosso podcast independente e feito para vocês. Se você trabalha com marketing, publicidade ou tem uma empresa ou está à frente de alguma iniciativa pública, municipal, estadual ou federal, ou ainda se conhece alguém que precisa divulgar seu negócio para milhares de pessoas, entre em contato com a gente. O Mundo em 180 Segundos precisa de vocês para seguir grande, sem grandes grupos por trás. Associem o nosso podcast à sua marca. O nosso e-mail é redação sem cedilha e sem tio, mundo180segundos.com.br. Redação sem cedilha e sem tio, mundo180segundos.com.br. Anunciem aqui e ajudem a manter o nosso trabalho no ar. A
Acontece hoje em Bogotá a cúpula dos presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O presidente Lula já desembarcou na capital colombiana para participar do encontro, que terá como foco a construção de uma agenda conjunta dos países que compartilham a floresta. Até o momento, só o líder brasileiro e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, estão confirmados na cúpula. Os outros países enviaram apenas representantes. A programação da cúpula prevê uma reunião privada que deve resultar numa declaração comum em preparação para a COP30, que acontece em novembro desse ano, aqui em Belém. E finalizamos com uma notícia da Espanha. Em Sevilha, maionese virou caso de polícia. Veja só, um homem foi a um restaurante e pediu um sanduíche com maionese. O garçom explicou que não tinha, mas o homem não se conformou. Ele foi até um posto de gasolina, comprou combustível e voltou para a lanchonete. Ele então ateou fogo no balcão. Ele foi o único ferido e precisou de atendimento médico antes de ser levado preso. É isso, a gente fica por aqui. Mas antes de ir, como toda sexta, a gente se despede mandando aquele abraço para quem marca presença nos comentários dos tocadores de áudio e nas nossas redes sociais. Um dengo pro Alex Nelson, pra Tita Reis, pro Enoque Massing, pro Paulo Passos, pro Patrício Amoedo e pro Renan Pio. Nosso muito obrigada também pelo carinho da Natânia Oliveira, do Diogo Gabriel, do João Paulo Brito, do Thiago Felipe, do Ian Gabriel e da Beatriz Saltão, que também nos contou que não daria um urso com IA caso tivesse um filho. Olha, Bia, eu acho que eu também tenho um tantinho de medo da revolução das máquinas. E a semana, é claro, termina em música. No som de hoje, vocês ficam com a versão de Eu Sei de Cor, da potente e eterna Marília Mendonça, na voz de Letícia Soares e Zélia Duncan. Deixa mesmo de ser importante. Para receber diversas notícias atualizadas em tempo real, é só seguir a gente no nosso Instagram. O @ é mundo_180_segundos. Compartilhe nosso podcast com seus amigos e familiares e não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!